Cláudio Rezende, torcedor do Galo, tá pedindo Edenilson. O que você tem de notícia aí, Rezende? Boa noite. Boa noite a você, Cirilo. Boa noite, Edu Panza, quem nos acompanha também aqui na turma do Bate-Bola. O Atlético, aí a informação que a Itatiaia apurou é que intensificou essa busca pelo Edenilson nas últimas horas. A negociação deu uma travada, principalmente com relação ao Internacional. Quando o Atlético foi, ela estava travada há alguns dias, né? Porque com o jogador, o Atlético já tem um entendimento legal, pelo que a gente sabe. O Edenilson já deixou claro que quer deixar o Internacional, tem uma intenção de respirar novos ares na carreira e vê no Galo uma grande possibilidade de ficar mais próximo da Copa do Mundo do Catar, por ser lembrado aí ao técnico Tite, o Galo disputando sempre os títulos importantes, é o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. O que pega com o Internacional? O Inter quer um valor mais alto para liberar o jogador para o futebol brasileiro. O Atlético está tentando a liberação por um valor menor, um valor, por exemplo, da multa rescisória, que é de 3 milhões de dólares para o time do exterior. E essa negociação está acontecendo e nem estaria totalmente descartado, pelo que eu conversei com colegas do Sul, a inclusão, por exemplo, de algum atleta por empréstimo. O Atlético tem alguns jogadores aí que poderão funcionar como moedas de troca, como o Dylan Borreiro, por exemplo, que chegou a ser falado no Atlético Paranaense, mas não avançou nada por lá. Então o Galo está tentando, agora com um pouco mais de força, o Edenilson. É um jogador, Cirilo, que independentemente do treinador, a diretoria do Galo quer. E também, se você for perguntar para o Jorge Jesus ou qualquer outro treinador, eu acho que dificilmente alguém vai travar, né? Vai falar que não quer o Edenilson, né? Pelo que o elenco do Atlético apresenta de possibilidade nesse momento. A gente sempre tem falado aqui de procura por volante, talvez ser uma opção importante para o próximo ano, Edu, porque o Atlético tem 2 grandes jogadores para esse setor, os 2 titulares, mas no nível dos 2 não tem. E aí se fala do Edenilson, que é um cara que tem esse poder de marcação, mas é um cara que está sempre finalizando, está aparecendo, faz gol, uma técnica impressionante também. Eu acho que qualquer treinador que chegar aqui em Belo Horizonte para comandar o Atlético não vai se opor ao Edenilson, né? O Edenilson, ele é aquele jogador que faz várias funções. No Internacional joga mais pelo lado direito, às vezes como um segundo volante, trazendo para o Atlético mais ou menos o que o Jair fazia. Muitas das vezes, nessa temporada, fazendo uma função muito parecida com a do Zaratio, jogando mais avançado, como um meia pelo lado direito. Já fez o lado esquerdo também, já jogou como lateral direito. É aquele jogador que todo treinador gosta de ter no elenco. É um coringa. O Cuca chamava o Zaratio de motorzinho, né? Aquele jogador que ele pode usar em vários lugares, também não para um minuto. O Edenilson é a mesma coisa. É aquele jogador que mesmo jogando como volante, está sempre pisando na área ofensiva, jogando como meio, então nem se fala. Jogador do último passe, jogador da finalização. Talvez tenha sido o jogador mais importante ao lado do Yuri Alberto, do Internacional, na última temporada. E olha que é um Inter que tinha Patrick, que tinha Tyson. Então, claro que vai ser uma perda muito sentida lá no Sul, mas vai ser um ganho absurdo, principalmente em termos de elenco para o Atlético. Eu citei aqui alguns nomes. O Atlético tem Jair, Zaratio, que fazem aquele lado. Você ganha ainda um Edenilson. Ficaria um elenco muito forte, peças para qualquer treinador utilizar ao longo da temporada, lembrando sempre e reforçando que é uma temporada com datas encavaladas, com Copa do Mundo no final do ano, com data FIFA, com convocações para a seleção, e o Edenilson é um desses jogadores que ainda buscam uma vaga na próxima Copa do Mundo. Vai ser uma das grandes contratações do futebol brasileiro, caso se confirme o Edenilson no Galo. Tô contigo, Edu. Acho que se o Atlético fizesse movimento no mercado, conseguir, de fato, confirmar essa negociação, vai ser uma das grandes contratações dessa janela de transferências, sem dúvida alguma. Baita trabalho ele fez nessa temporada e não à toa a multinha que o Inter coloca lá para liberar o cara não é baixa. Mas o Inter já admite a possibilidade de perder o Edenilson, né? Isso, o vice-presidente do Internacional deu uma entrevista hoje aos colegas da Rádio Grenal de Porto Alegre, já admitindo que vai ser difícil segurar o jogador.
vai ser difícil segurar o jogador, já está sentindo que o atleta quer sair, né? E o Atlético não está para brincadeira, né? O Atlético está entrando para trazer mesmo o Edenilson. Uma outra informação do mercado da bola, o Natan, meio-campista, o Natan Pescador, está cada vez mais próximo do Santos. O Santos entrou por último aí nessa disputa, né? O América demonstrou interesse, o Coelho, aqui de BH. O Fluminense e agora o Santos entrou. E a informação que a gente tem é que o Santos está com a negociação avançada com o Natan e Atlético para um empréstimo, Cirilo e Edu, de 1 ano, com o Santos pagando 1 milhão por esse empréstimo, R$1 milhão, e arcando com 100% dos salários do Natan. E ele iria com o passe, né, os direitos econômicos fixados em 5 milhões de euros. Então, essa negociação deve se concretizar, se não acontecer nada de anormal, aí o Natan indo para o Santos. E o Johan, que é o outro meio-campista, quem se aproximou do Johan nas últimas horas foi o Red Bull Bragantino. O Bragantino que tem interesse no jogador, não só o Bragantino, mas entrou forte aí o Bragantino para levar o Johan. E apuramos há pouco também, João Vitor Cirilo, que aquela notícia que trouxemos no dia 22 de dezembro, sobre o atacante Fábio. Fábio pertence ao Oeste, do interior de São Paulo, estava no New York Red Bulls dos Estados Unidos. O Galo se aproximou do acerto com o Fábio. É um centroavante de 1,92 m de altura. Não é aquele centroavantão muito parado, não. É um centroavante de mobilidade, mas é alto, né? Faz muitos gols ali dentro da grande área. Ele, na última temporada, fez 31 jogos, 7 gols e 6 assistências lá no futebol dos Estados Unidos. E participou de 74% das partidas como titular. Então jogou muitas vezes, né? Quase todas as vezes como titular. O Oeste não vai ficar com o jogador. O Oeste foi rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. E ele está voltando do empréstimo e é um jogador que interessa. E, como detalhe, tem o mesmo grupo de empresários que o Edenilson. Então o Galo está conversando com o Edenilson, né? Com um grupo do Edenilson. E esse jogador também é interessante. Até porque o Diego Costa, lógico que aí o torcedor vai falar, mas Cláudio, você vai falar aqui que o Atlético vai trocar o Diego Costa pelo Fábio e vai ficar tudo tranquilo. Não é bem assim, mas com a possível saída do Diego Costa, que o jogador aí com o Atlético, eles estão conversando, pode ser realmente que não permaneça, a tendência é essa, mas é um jogador de característica parecida. Se o Atlético perdeu o Diego Costa, não teria um centroavante de área, e pelo menos esse jogador tem essa característica que o Cuca gostava bastante, né? Um homem de área. O novo treinador, a gente vai ver o que vai acontecer. Sobre o Jorge Jesus, para eu finalizar. O Atlético já teve uma primeira conversa com ele, oficial ontem. Estão alinhando algumas coisas. Agora, a informação que a gente tem é a seguinte: não há pressa, nem de um lado, nem de outro. Eles estão alinhando, questão de comissão técnica, questão aí de trabalho mesmo do treinador, analisando o elenco do Atlético. Então não há pressa, outras reuniões vão acontecer com o Jorge Jesus e há sim um otimismo. Neste momento há otimismo de que vai dar certo a vinda do Jorge Jesus, o português que ficou sem clube também após sair do Benfica. Viu, João Vitor?